Pessoal, quero falar com vocês mais uma vez sobre a importância do planejamento tributário. A grande maioria de vocês, a grande maioria das famílias, das pessoas que decidem por imigrar, acabam focando no primeiro momento na questão imigratória. É claro, se você não é elegível, se você não tem um caminho para imigrar aqui para os Estados Unidos, você não tem, com o que se preocupar mais à frente. Mas a partir do momento que você decidiu vir para cá, ou você já está se planejando, ou pior, já está em processo de imigração, eu me refiro, você tem que dar uma atenção especial à questão tributária. Muita gente acaba deixando a questão tributária de lado e é algo de extrema importância. Quando a gente fala no primeiro momento planejamento tributário, questões tributárias, passa uma impressão de que é algo só para quem tem grandes fortunas, para quem tem muitos bens, mas não, mesmo que você não tenha grandes fortunas, que você não tenha grandes empresas ou grandes bens, a questão do planejamento tributário ela é de extrema importância. A gente sempre brinca que o leão aqui do fisco americano é um leão faminto. Também as alíquotas de cobranças de impostos aqui elas são elevadas e existe, claro, sempre 100% dentro da lei, formas de você equacionar, de você reestruturar principalmente toda a tua situação no sentido de economizar com esses pagamentos de impostos. Eu vou citar até alguns exemplos aqui. A Adfoiu presta esse serviço, o serviço de planejamento tributário. A nossa advogada tributarista Juliana Fulan tem compartilhado alguns desses cenários, alguns dos números desses cenários e assim, é realmente surpreendente. Um dos últimos cases que a Juliana trouxe para nós é um casal, uma família que tem duas empresas no Brasil, apenas um imóvel de aluguel, vieram para cá com interesse em fazer a aquisição de um imóvel aqui, ou seja, uma estrutura enxuta, nada muito relevante e apenas com alguns remanejamentos dessas duas empresas no Brasil, também em relação a esses recebimentos de aluguéis no Brasil, foi possível ali projetar em 5 anos uma economia de $120 mil. Ou seja, é uma economia de fato bem significativa. Se você pegar $120 mil e você diluir nessa projeção de 5 anos, você tem aí $24 mil por ano, $2 mil por mês, ou por $120 mil você consegue comprar um apartamento popular aqui. E aqui, repito, nós estamos falando de uma estrutura familiar e empresarial enxuta. Ou seja, só para vocês terem noção da importância. Você pode estar se perguntando, poxa, mas quanto custa esse planejamento tributário? Custa perto do que custa um pleito migratório? Não, é um processo muito menos complexo, um processo muito mais rápido, que demanda menos tempo para ser executado. Então, dependendo da tua estrutura empresarial ou de bens, você, a partir de $3 mil já é possível você fazer um belo de um dossiê, um belo de um planejamento tributário, a fim de se economizar impostos. Esse exemplo que eu dei, pessoal, repetindo, como vocês perceberam, é uma estrutura enxuta. Agora imagina se você tem ali mais imóveis, mais empresas, com faturamento maior, ou seja, é possível realmente economizar muito e muito recurso fazendo um bom planejamento tributário. Mas não é só pura e simplesmente a questão da economia do imposto em si. Com um dossiê, com um manual como esse, você vai entender muito mais como funciona as suas responsabilidades anuais aqui nos Estados Unidos. Só um exemplo, existem alguns formulários que se você preencher ele errado e houver o entendimento do agente lá da IRS de que houve ali uma tentativa de burlar alguma coisa, ou inclusive a falta, o não envio desse formulário anualmente, ele pode te gerar ali 5, 10, até $15 mil de multa. Então é mais do que pura e simplesmente economizar com o pagamento dos impostos. Mas para te preparar, obviamente, em relação às tuas responsabilidades fiscais, e evitar erros que, como eu disse agora há pouco, podem te gerar aí multas bem elevadas. Então é um documento realmente, é um dossiê muito importante e o vídeo de hoje é nesse sentido, trazer para vocês a importância, a gente sente na pele aqui na Adfoiu. Você que acompanha o nosso trabalho sabe o volume de trabalho que nós temos, a quantidade de famílias que nós já conseguimos, trouxemos aqui para os Estados Unidos através da nossa assessoria de obtenção do Green Card e nós percebemos que, na grande maioria das vezes, focam apenas na obtenção do Green Card
e acabam dando uma atenção muitas vezes tardia a essa questão fiscal, quando muitas vezes já é tarde demais. É claro que você vai sempre, né, fazendo o planejamento tributário, você vai estar blindando dali para frente, antes tarde do que nunca. Mas essas pessoas poderiam ter iniciado esse planejamento 1 ano, 2, 3 anos atrás, economizar uma quantia absurda, né, de recursos, de dinheiro, e por falta de informação não o fazem. Por isso sentimos aí a real importância de frisar isso para vocês, frisar a importância do planejamento tributário, porque de fato é algo que vai fazer você economizar aí muito e muito dinheiro. E é claro, qualquer dúvida adicional que você tenha dentro dessa questão imigratória, o nosso time segue à disposição. Lembre-se sempre, atendimento@d4uusa.com. Nosso departamento está aí à disposição para sanar toda e qualquer dúvida que vocês tenham. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais.